Irmãos, bom dia, graça e paz do nosso Senhor. Eu queria convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Eu queria ler os 17 primeiros versículos, a genealogia de Jesus Cristo. O pastor, pelo domingo de manhã, está pregando aqui a respeito do Natal, então a gente vai deixar no mesmo tema, falar aqui alguma coisa a respeito desse período em que nós estamos chegando. A palavra de Deus nos diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque a Jacó. Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até ao exílio da Babilônia, mais 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Irmãos, aqui Mateus inicia seu evangelho com uma dessas partes da Escritura que muitos de nós consideramos às vezes irrelevante, uma parte chata para nós lermos, uma parte que muitas vezes nós passamos e lemos simplesmente porque é a palavra de Deus e nós nos sentimos na obrigação de fazer aquilo, de fazer essa leitura. Mas nós não conseguimos enxergar muitas vezes a importância que as genealogias elas têm dentro do texto bíblico. Nós não conseguimos tirar muitas vezes lições, ensinamentos e entendermos qual a verdade Deus quer nos falar através dessas partes das Escrituras. Mas genealogias dentro das Escrituras, elas têm a sua importância. E genealogias, elas não são equivalentes às nossas árvores genealógicas atuais. As genealogias, elas tinham funções na antiguidade. Elas tinham um propósito dentro da cultura judaica. A genealogia, ela, por exemplo, resguardava muitas vezes que determinado ofício estava restrito a uma determinada família. Por exemplo, o ofício do sacerdócio. O ofício do sacerdócio era restrito aos descendentes de Arão. Então, era preciso guardar aqueles que eram descendentes de Arão e esses que eram descendentes de Arão eram responsáveis por aquele determinado ofício. Então,
as genealogias elas eram muito importantes. Elas eram importantes para estabelecer também heranças. O povo de Israel, quando entra na terra, a terra é dividida e aquela terra pertence a famílias. E essas famílias vão passando de pai para filho, e assim a genealogia tenta preservar de quem é o direito daquela terra. E essa terra ela não poderia ser vendida perpetuamente a outras pessoas que não fizessem parte daquela família. E Mateus, quando escreve a genealogia de Jesus, ele tem alguns propósitos. Ela tem algumas funções e que nós precisamos entender. E daqui eu quero tirar pelo menos 4 pontos para nós observarmos 4 verdades a respeito da genealogia que Mateus escreve. A primeira delas é bem no versículo 1, quando Mateus começa dizendo o livro da genealogia de Jesus. Quando Mateus fala que é o livro da genealogia de Jesus, ele está dizendo que é o livro da Gênese de Jesus. É o livro da origem de Jesus. E essa palavra que ele usa remonta ao próprio livro de Gênesis, remonta ao primeiro livro da Bíblia. Mateus aqui é como se estivesse, igualmente João faz, retomando a criação para mostrar que agora inicia-se uma nova criação. O nascimento do Messias, o nascimento de Cristo, é o início de uma nova criação. Os comentaristas, estudiosos ficam divididos a respeito do que Mateus está se referindo aqui. Se Mateus ele está se referindo simplesmente à genealogia de Jesus, quando ele fala o livro da genealogia de Jesus, ou se ele está se referindo ao próprio Evangelho como todo. Se ele está dizendo que o Evangelho como todo é o livro da origem de Jesus, é a história da nova criação. E com certeza, me parece que é isso que Mateus quer falar, porque se nós pegarmos o verso 18, ele usa novamente essa expressão, ora, o nascimento de Jesus, ora, a Gênesis de Jesus. E se a gente for para o livro de Gênesis, nós vamos encontrar expressão equivalente quando Deus vai criar o homem. Quando Deus vai criar o homem, a expressão usada para a criação do primeiro Adão é similar a esta que Mateus usa. Isso, para mim, parece que Mateus está estabelecendo paralelos entre a primeira criação e a nova criação que agora é inaugurada com a vinda do Filho de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que a vinda do Messias é a inauguração de uma nova criação. Ele, como segundo Adão, vem para estabelecer essa nova criação de Deus. A segunda coisa que eu quero que a gente observe é que Mateus diz que é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. A gente precisa entender que o nascimento de Jesus Cristo, que a vinda dele é segundo as promessas bíblicas, é segundo aquilo que foi prometido a Abraão primeiramente e a Davi. E essas promessas dizem respeito à obra redentora de Deus para todas as pessoas. A promessa dada a Abraão foi que nele seriam benditas todas as nações da terra. A promessa feita a Davi é que na sua descendência o seu trono seria estabelecido. Viria um que seria perpétuo no poder, seria rei eternamente. E Jesus Cristo, ele vem cumprir essas promessas.
Ele é o prometido para abençoar todas as nações. Mas não somente isso, ele é o rei que vai reestabelecer o domínio de Deus sobre todas as nações, sobre todos os povos. Por isso ele é filho de Davi e filho de Abraão. Ele é o rei prometido, mas não é o rei só prometido para os judeus. Ele é o rei prometido para todas as nações. A terceira coisa que eu quero que a gente observe nessa genealogia de Mateus é que ele cita 4 mulheres: Tamar, Raabe, Rute e a mulher de Urias, que é Batseba. Veja, a promessa a Abraão diz que todas as nações seriam benditas por meio do Messias, por meio do seu descendente. E agora Mateus parece que quer ilustrar isso, ou quer demonstrar isso, citando 4 mulheres, 3 com certeza gentias, que não faziam parte do povo de Deus, e uma que provavelmente que era Batseba. Batseba, ela era mulher de Urias, um heteu, um gentio. Então, o mais provável é que ela também fosse uma gentia. Mas Tamar, Raabe, Rute eram gentias. E essas mulheres são colocadas aqui nessa genealogia do Messias. Elas são colocadas para indicar que o Messias, ele recebe agora não somente judeus. Não somente judeus são incluídos no pacto, mas todos os povos. Todos são aceitos agora por meio de Jesus Cristo. E ainda mais interessante notar porque as genealogias, elas não incluíam o nome das mulheres. As genealogias eram somente com o nome dos pais, dos homens. Mas Mateus aqui, de maneira inovadora, inclui o nome de mulheres. E mulheres que não eram santas. Algumas dessas não eram santas. A gente conhece a história de Tamar, que engana o seu sogro, se finge de prostituta, deita com seu sogro para ter um filho dele. Raabe, que era uma meretriz e recebe os espias de Israel na sua casa. Rute, que fazia parte de um povo idólatra, que adorava falsos deuses, mas se converte à religião de Israel. E a mulher de Urias, que se envolve num adultério. Então não eram mulheres santas, eram pecadoras, mas elas estão lá na genealogia de Jesus. O Messias, ele vem para todos, para santos, para pecadores, para homens, para mulheres, para gentios e judeus. Ele vem não somente para um grupo, uma elite especial, um grupo dos melhores, mas para todos aqueles que Ele escolheu para a salvação. Por último, eu quero que a gente observe ainda o padrão que essas mulheres e as suas união para ter filhos, ou para manter a sua descendência, é um padrão fora do comum. A gente viu que Tamar, ela engana o seu sogro para ter um filho. Raabe, uma meretriz,
também tem filho com um judeu, algo fora do comum, uma gentia, meretriz. Ruth, uma mulher que conhece uma família de judeus na sua terra, perde o seu marido na sua terra, e podendo ficar lá, ela resolve retornar com sua sogra para Israel. E ali ela consegue se casar de maneira muito improvável, de maneira não planejada. Da mesma maneira, Batseba está envolvida numa união fora do comum, que envolve adultério, a perda de um filho. E quando nós olhamos o nascimento do Messias, parece que esse padrão ele vai se repetir. Há novamente um nascimento fora do padrão. Há uma mulher vivendo fora do padrão. Agora não de maneira negativa, mas uma mulher que dá ouvidos à palavra de Deus e concebe pelo poder do Espírito. Deus, em todos esses casos, no caso de Tamar, no caso de Raabe, Ruth e da mulher de Urias, Deus estava agindo para preservar uma semente. Deus estava fazendo coisas, trabalhando para que uma semente fosse preservada. É por isso que genealogias são importantes, porque elas vão mostrar como essa semente está sendo preservada. Porque não é qualquer semente que Deus está escolhendo para trazer o Messias. É numa semente, é numa descendência específica. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael não é filho da promessa, o filho da promessa é Isaque. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Não são os 2 que são filhos da promessa. Quem é o filho da promessa é Jacó. Então, a semente que viria, a semente que cumpriria a promessa de Gênesis 3:15, é uma semente que Deus mesmo estava operando para preservar. Chegou momentos que parecia que essa semente ela não iria mais se perpetuar, pareceu que ela fosse parar, mas Deus estava trabalhando para preservá-la. Por exemplo, no caso de Ruth, Ruth perde seu marido, a sua sogra, já em idade, não pode ter outro filho para que possa dar a ela como marido, mas Deus providencia um resgatador. Da mesma maneira, Deus opera de maneira miraculosa em Maria, fora do padrão, fora da maneira esperada, para que Jesus Cristo venha ao mundo. Assim, meus irmãos, para nós concluirmos, Jesus Cristo é aquele que é prometido nas promessas a Abraão para abençoar todas as nações, a Davi para ser o rei que governaria e restabeleceria o domínio de Deus sobre toda a sua criação e atrairia para junto de Deus todos os povos, todas as nações, todos aqueles
que Deus escolheu para si, e ele vem ao mundo por obra e vontade de Deus, segundo a sua vontade.